Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. O responsório de hoje é o Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Reflexão do dia 26 de fevereiro de 2023, primeiro domingo da quaresma, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Porfírio, o restaurador da fé de um povo. Nós estamos falando dos anos 340 e São Porfírio, ele dá fim a toda forma de idolatria do seu povo. Então, tudo aquilo que estava corrompendo a fé cristã, com seu exemplo, com a sua determinação, com a sua pregação e, acima de tudo, com a sua humildade. São Porfírio, rogai por nós, para que possamos tirar da nossa vida, da vida da nossa família, toda forma de idolatria. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Gênesis 2, de 7 até 9, depois pula de 3, capítulo 3, de 1 a 7. A palavra fala assim: leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs um homem que havia formado. Então ele primeiro forma o homem, primeiro ele forma, e depois ele cria o Éden, para ali colocar o ápice da sua criação, a coisa mais importante. Ele viu que era muito bom, né, ter criado homem e mulher. E colocou ali o homem que acabou de ser formado. E o Senhor, Deus, fez brotar da terra toda sorte de árvore, de aspecto atraente, de fruto saboroso, ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que então que Deus permitiu que no meio do jardim tivesse as árvores também, que ele iria proibir de que o homem tocasse nela? Mas nunca, jamais, no seu amor extremo, Deus não queria criar o homem e a mulher como um robô ou como uma pessoa que não pensa, que não... Ele nos deu o livre arbítrio. Nós somos senhores daquilo que nós vamos fazer. Ele deixou ali também o conhecimento do bem e do mal, né? Para que o homem pudesse decidir: ou vou obedecer ao ordenamento do Senhor, à ordem do Senhor, ou vou tomar o meu caminho, esquecendo-me de Deus. Vamos ao texto de Gênesis e nós vamos descobrir agora qual foi a decisão do homem e da mulher, aquele que foi criado com tanto amor, com relação a esta decisão. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Para entender a serpente, nós vamos ter que recorrer a Apocalipse capítulo 12, capítulo 13. Se não entendermos o que aconteceu aí no aspecto espiritual, como que essa serpente chegou no Éden, aí nós nos complicamos um pouco para entender o que vai acontecer daqui para frente. E a serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis nenhuma das árvores do jardim? Veja que a serpente, ela não pode convencer o homem e a mulher ao pecado contando mentira, porque eles são agora espirituais. O homem e a mulher, antes do pecado, são espirituais. Então, Satanás não pode iludir com mentiras. Ele fala uma verdade. É verdade que Deus vos disse, não comereis nenhuma das árvores do jardim? Então, ele insinua a verdade. E a mulher que responde a Satanás, ela que dá o complemento da verdade. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores dos jardins nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Então, existe aí uma ordem do Senhor, uma lei do Senhor.
Então a mulher e o homem sabem que não devem desrespeitar essa lei. Ao contrário, é uma orientação do Senhor que lhes trouxe a vida. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Deus tem um plano para o homem e para a mulher. E agora a serpente, ela oferece um outro plano, um outro caminho. Ela fala assim: vocês podem seguir o caminho de vocês, não precisam seguir o caminho de Deus, a orientação de Deus. Você vê alguma semelhança com os dias de hoje? Você está percebendo que nesta geração está muito forte todo o liberalismo, todo o modernismo, toda essa política atual, onde o homem tem que se libertar das prisões das religiões, dos conceitos primários de religião, que eles têm que buscar o seu prazer pelo prazer, tem que viver a sua vida afastada de Deus. Você está percebendo isso aí? Exatamente o que aconteceu lá no Éden. Olha só, a serpente disse à mulher: não, você pode pecar à vontade. Mas Deus sabe que no dia em que você experimentar toda esta liberdade, vossos olhos se abrirão, você vai sair, entre aspas, do armário, o armário significando aquilo que te prende, né? Significando aquele conceito bíblico qualquer que te prende, que te acorrenta a experimentar os seus prazeres, as suas liberdades carnais, e você vai conhecer o bem e o mal e vai traçar um caminho dependente de Deus. Versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. Então nós temos aí uma reflexão, um momento onde Adão e Eva começam a pensar entre si: vamos aceitar ou não vamos aceitar? É o livre-arbítrio. Deus não vai condenar ninguém. No dia do julgamento final, muitos não aceitam Deus, muitos não aceitarão. O caminho que leva para a perdição é grande, mas as pessoas vão não porque Deus condenou a morte, as pessoas vão porque querem ir. Elas desejam ir, elas desejam se afastar de Deus, assim como Eva, assim como Adão, que ao aceitar a proposta do inimigo de Deus, eles, por vontade própria, decidem tomar um outro caminho. A mulher viu que era bom de comer agradável aspecto, desejável aos olhos e desejável para alcançar conhecimentos novos. E escolheu o fruto, pegou, né, e comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com as folhas de figueira. E o restante da história nós conhecemos. Basta ir numa praça pública, basta dar uma caminhada de 100 metros e você verá as consequências desse pecado. Numa criança abandonada, num pai e uma mãe sem teto, pessoas passando fome, no próximo assalto da esquina, no furto do celular, na inobservância das leis, na irritabilidade do povo. Dá uma caminhada de 100 metros e você já vai perceber as consequências do pecado original. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19, e vai falar exatamente dessa consequência que o pecado nos trouxe, mas também nos traz a realidade da misericórdia do Senhor. Da mesma forma que no plano traçado do Senhor para nós, existiu aí a corrupção do homem, né, que se corrompeu diante de um apelo do inimigo de Deus, mas Deus também, em sua misericórdia, desde toda a eternidade, já traça um plano de resgate para o homem. E a palavra fala em Romanos assim: irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. É uma verdade absoluta, inquestionável. Versículo 17. Por um só homem, pela falta de um só homem,
a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito, superabundante da justiça, com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens. Assim, um ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação do que é a vida. Entende isso? Você entende. Caminha 100 metros e vê a maldade, o que está acontecendo no mundo, que é a consequência do pecado original. Então, um só homem trouxe tudo isso, Adão. Agora, se um só homem, eu entendo e aceito que o pecado existe, também por um só homem, Cristo Jesus, aquele que se fez homem por cada um de nós, aquele que não conheceu o pecado e morreu crucificado, morreu em forma de maldição, seu sangue libertador inocente, e aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que há de voltar a julgar os vivos e os mortos, por um só homem também entrou a justificação. Consegue entender isso? Consegue perceber que nossa justificação, assim como um só homem nos afastou do Éden, um homem também, o Cristo Jesus, nos dá o caminho de volta para o Éden. Versículo 19. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade foi toda estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, nós estamos falando de Jesus, toda a humanidade passará por uma situação de justiça e novamente encontraremos o caminho para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho está em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Este ano nós vamos refletir bastante Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, naquele tempo, ou seja, que tempo? Logo após Jesus ter sido batizado. Assim que Jesus recebeu o batismo, assim que o Senhor fala para ele, eis aí o meu filho amado. Então, logo depois de receber essa graça do Senhor, essa manifestação do Senhor, esta epifania também, essa revelação de que Jesus é o Senhor, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que Adão também surge, e Eva, com uma grande graça do Senhor. Logo após a criação, olha o paralelo, eles também foram tentados pelo diabo. Eles foram tentados pela serpente, por Satanás. A serpente que foi precipitada no Éden. Então, está aí. O que aconteceu com Jesus, este um só homem, aconteceu também com Adão, um só homem, que foi criado também, o primeiro a ser criado. A situação é idêntica. Jesus foi tentado. Adão e Eva foram tentados. Versículo 2. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Jesus, eu estou te propondo um caminho diferente daquilo que Deus preparou para você. Então, olha a sugestão. A minha sugestão é mais fácil. Você é Deus mesmo, transforma isso aí em pão, pronto, acabou, resolve esse problema. A mesma proposta de Eva e de Adão. A mesma proposta que Satanás às vezes fala para nós. É mais fácil seguir por este caminho aqui, ó. Vai, curta a sua vida, experimenta os prazeres de todas as formas. Esquece que esse negócio de Deus existe, lei do Senhor, tá? Religião só atrapalha. Vai, toca seu caminho. São propostas que hoje acontecem com a gente. Nós também somos tentados. Na medida em que você aceita o batismo de Cristo, prepare a tua vida para ser tentado. Então ele continua: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança daqui de baixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão, eles te levarão nas mãos, para que não tropeceis em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhes disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que os anjos só se aproximaram de Jesus para o servi-lo depois que Satanás o deixou. Satanás saiu. Então, como que eu crio situação na minha vida para que Deus venha agir, para que Deus se manifeste na minha história, na minha vida? Quando eu crio uma situação de santidade ao redor de mim, na minha mente, na minha alma, nos meus desejos, para que o Espírito possa se aproximar de mim, para que os anjos possam se aproximar de mim e me servir, assim como aconteceu com Jesus. Este é um grande ensinamento de hoje. E esse tempo da Quaresma que a igreja nos propõe para que possamos refletir naquele pecado, naquela situação, naquelas amarras que estão me afastando do Senhor. Eu ainda continuo de deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites, mas nós às vezes estamos 40 anos, 50, 60, 70, 80 anos ainda no deserto e ainda não conseguimos afastar de nós aquele que nos tenta. Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, venha participar dessa corrente de amor a Cristo e ao Evangelho. Anuncie este Evangelho também pelas redes sociais, pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, pelo Instagram. Vai na nossa página do YouTube, também se inscreva lá, acione o sininho para que você também possa receber as atualizações. Multiplique, comente, clique no gostei, para que você também seja um anunciador da palavra e merecedor das graças de ser um profeta do Senhor. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.